Fala, meus queridos, tudo certo? Tudo tranquilo? Passando aqui para gravar esse primeiro vídeo do canal. A partir de agora a gente vai começar a gravar uns materiais mais extensos, mais completos, né? Quem me segue aí já sabe que faz uns 30 dias que eu comecei com esse projeto. E a partir de agora a gente vai começar a falar mais, a abordar vários temas e falar um pouquinho mais sério, né? Eu falo um pouco com humor, né? Brinco um pouco para esse tema de saúde mental ficar um pouco mais leve, né? Não ficar aquela coisa teórica, aquela coisa chata, né? Então, a partir de hoje a gente vai começar a fazer esses vídeos então aqui no canal do YouTube e vamos conversando. A minha ideia é fazer um vídeo a cada semana e é isso. Vamos lá então. Primeiro ponto que eu queria ver com vocês, pessoal, é o propósito e a vocação, correto? Essa ideia que eu tenho e essa área que eu estudo já faz mais ou menos uns 8 anos, com a ideia de ajudar as pessoas, transformar vidas e mudar a vida de muita gente que hoje sofre, né? Não está bem, não encontra um sentido e não tem ideia e nunca fez essa busca de autoconhecimento. Isso eu comecei mais ou menos uns 8 anos atrás, depois de uma crise pessoal, né? Onde eu estava completamente perdido, né? Sem saber o que fazer, sem saber com quem falar e nem aonde encontrar ajuda. E desse tempo até hoje, foram muitas coisas que eu vivi. Eu tenho ideia também de contar um pouco da minha história, né? Fazendo com que ajude outras vidas que passam por isso que eu passei, né? E entenda que isso tem uma ajuda, eu digo que nunca a gente tem uma cura, correto? Porque o que tu passa hoje, tu pode ter, entre aspas, uma cura, mas a vida ela vai nos apresentando fatos e nos apresentando dificuldades que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que mudar, né? Na alquimia fala isso, né? Que a gente passa sempre por um ciclo e se desfaz e se constrói e tá sempre assim, né? A gente nunca tá pronto e vai ser até o último dia assim, né? A gente vai evoluir, vai vir uma situação pior e a gente se desconstrói e evolui de novo e vai vir outra crise e é um ciclo que sempre se repete. Então, colocando aqui, o propósito é esse, né? E falando também em propósito e vocação, todos nós temos um, né? Cada um, a gente nasce e tem uma essência para uma devida área, correto? E quando a gente não encontra essa essência, não encontra essa área para o que a gente foi criado, vamos dizer assim, a alma, ela percorre caminhos que nos fazem, que tentam mostrar para que área que a gente tem que ir, né?
para onde que a gente tem que correr. Um exemplo disso são muitas pessoas que se formam em alguma área ou constroem algo grande ou tem alguma empresa, porém elas sentem que falta algo, né? Por mais que a pessoa tenha dinheiro, tenha o que ela sonhou, mas em certo momento da sua vida falta algo, né? E por muitas vezes é esse ponto que a alma grita, que a alma tenta te mostrar que você não está indo na direção da sua essência. Então, sobre isso que nós vamos falar também nos próximos vídeos. O terceiro ponto, a ideia também é contar um pouco da minha história, né? O que eu vivi, o que me trouxe até aqui, né? Histórias de crise, de dificuldades, a minha infância, meus pais, vícios, tudo que me trouxe até aqui hoje, né? Através dos estudos, do autoconhecimento e da fé. A gente costuma não falar muito sobre a fé junto com a saúde mental e também com a psicanálise, porque é um tema complicado, né? Mas cada um tem as suas crenças, tem muita gente que é ateu também, né? E pode usar um exemplo, a Bíblia, como um livro de filosofia, né? Como um livro de ensino, por mais que a pessoa não tenha fé. Outro ponto é fazer com que esse trabalho seja falando sobre esses temas, né? Saúde mental, filosofia, psicanálise e os temas que a gente enfrenta o dia a dia, sem ser algo chato, né? Porque a gente vê muita gente falando no Instagram, YouTube, cursos, né? Mas fica uma coisa muito técnica, né? E nem todos que estão aqui têm acesso aos livros, ao conhecimento. Então eu tento fazer com que isso chegue de uma forma mais simples, correto? Então é essa a ideia, por isso que muitas vezes eu falo um pouco de humor, eu brinco um pouco, né? E isso acaba que vem de uma forma mais leve, correto? Então, como eu disse anteriormente, esse é o primeiro vídeo que eu faço. Os próximos vídeos nós vamos entrando em cada vez um assunto, um tema. E eu também queria que quem assiste os vídeos, quem me acompanha aqui, pode enviar um e-mail também, que tem ali na bio, falando sobre um tema que queria se aprofundar mais, ou algo que vive hoje, né, alguma crise, algum momento de dificuldade. Então pode colocar aqui nos comentários, pode enviar um e-mail, que vai ajudar também a contribuir com o canal. A minha história de vida foi cheia de dificuldades desde a infância, né? Eu fui criado em um lar com muitas crises, né? Com meus pais e brigas, né? Os dois, tanto meu pai quanto a minha mãe, os dois bem humildes, assim, né? Sem muito acesso aos estudos, sem nenhuma formação. E então eu tive uma infância que eu não posso dizer que foi ruim, porém eu vivi muitas coisas que me marcam até hoje, né?
que constrói a minha história. Quando a gente tem ali né, quando nasce até 1 ano de vida, até os 2 anos, né, a mãe ela é como se fosse um mundo para a criança, né? Então aquela criança não faz ideia que existe um mundo externo, correto? A mãe para ela é o mundo inteiro. Então, se a criança sofre algum tipo de abandono pela mãe, isso vai criar já desde o início uma insegurança, né? É algo que a gente acaba sendo moldado, correto? E isso vai afetar em toda a história de sua vida, tá? Um exemplo de mães que não querem ser mães ou que foram mães, mas que não têm aquele vínculo forte com o filho, né? Então, do zero aos 3 anos, a gente é moldado muito pela mãe, muito mais que o pai, né? Porque, como eu disse, a mãe é o primeiro mundo da criança. A criança não sabe e não faz ideia que existe um mundo externo. Então, quanto mais seguro a criança se sente, mais amada, mais cuidada, mais segura e mais forte essa criança vai se tornar no futuro, correto? Então essa primeira fase, que eu vou começar a falar aos poucos aqui, eu peço que você faça uma reflexão, né, de como foi a sua infância. É claro que a gente não vai lembrar do 0 a 1 ano, a 2 e a 3, né? Porém, a gente tem alguns flashes, a gente já ouviu algumas histórias dos nossos pais ou de quem conviveu aquela época e já dá para ter uma ideia. Então fica esse ponto de início, que é um tema que eu falo muito na análise. Faça uma reflexão, tá? Se do seu primeiro mês de vida até os 3 anos, como foram os seus cuidados maternos. A partir daí, você vai conseguir identificar muitos temas que te afetam hoje. Então, é isso. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai começar a conversar sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre história de vida e também sobre fé. Beleza, pessoal? Obrigado aí para quem está assistindo. Me ajude a seguir com esse conteúdo, né? Curta, se inscreva e compartilhe. Certo? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Falou!